Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e este é o canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, o único hexacampeão da Copa do Brasil. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. É muito importante a sua participação. A meta de like de hoje é de 1000 likes. Eu conto demais com o apoio de vocês para ajudar no nosso crescimento. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, nação, estamos de volta com o nosso quadro de olho no mercado, onde vou avaliar alguns jogadores que poderiam ser reforços do Cruzeiro. Lembrando a vocês, só vale entrar nesta lista jogadores bons e baratos, que a gente possa entender que chegariam no Cruzeiro sem muitas dificuldades. O primeiro nome é o atacante Edinho, jogador de 27 anos de idade, que tem passagens até mesmo pelo Atlético Mineiro. Neste momento ele está defendendo as cores do Fortaleza e ainda não entrou em campo durante a temporada de 2022. Renato, fala mais sobre o Edinho. É simples, galera, ele foi revelado no Fortaleza. Ficou 2013 e 2014 no Fortaleza. Por exemplo, na temporada de 2014, o jogador fez 41 jogos e 12 gols marcados. Ele passou por Avaí, Paysandu, Ituano, Guarani, Mogi Mirim, Guarani de novo, voltou ali, também jogou no CSA e na temporada de 2018 o jogador decide voltar para o Fortaleza. Lembrando a vocês, em 2017 ele joga por Mogi Mirim, Guarani e CSA, até voltar para o Fortaleza. Ali em 2018 ele faz 25 partidas, 4 gols e 5 assistências e foi contratado pelo Atlético Mineiro ali no final de 2018, onde ele faz 6 partidas. O Edinho não conseguiu se firmar no Atlético, já no Fortaleza era um cara que era titular durante 2018. Como ele não deu certo no Atlético Mineiro em 2019, o próprio Fortaleza pediu o empréstimo do jogador e conseguiu. Ele fez naquele ano 51 partidas, 8 gols e 3 assistências. Não é o cara da finalização, é um cara que dribla bastante, é um cara que parte para cima da marcação e por isso eu acho que o Edinho poderia ser uma boa para o Cruzeiro. Como ele teve destaque ali em 2019, então ele começou o Campeonato Mineiro pelo Atlético em 2020. Ele fez 5 jogos até se transferir para a Coreia, isso mesmo. Ele jogou no Cidadão Dange Ronan. Nem sei se assim se pronuncia, mas ele jogou por lá em 2020. Fez 15 jogos, 5 gols e 1 assistência. Parece que a participação dele foi boa por lá. Até por isso, a equipe coreana decidiu renovar o contrato do jogador para a temporada de 2021, onde ele começou a temporada por lá, fez 10 jogos e 2 gols, até que o Fortaleza tentou mais uma vez a sua contratação e conseguiu. Ou seja, o Fortaleza contratou o Edinho ali em 2018, contratou o Edinho de novo em 2019 e em 2021 Fortaleza pediu novamente a sua contratação, só que desta vez para ser jogador do Fortaleza em definitivo. Na temporada de 2021 ele não conseguiu ir bem, fez 17 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência e durante 2022 ele ainda não entrou em campo. Na minha opinião, ele pode entrar naquela lista de jogadores bons e baratos. Renato, os números do jogador não são impressionantes, claro que não. Se fosse impressionante, não estaria nesta lista de baratos, estaria numa lista, podemos dizer assim, de jogadores mais caros. Mas, na minha opinião, o Edinho poderia ser sim uma oportunidade de mercado que talvez poderia ser aproveitada pelo Cruzeiro. Quem sabe na Toca da Raposa ele consiga recuperar o seu bom futebol. Acho que aos seus 27 anos de idade ele tem potencial para mostrar novamente que ele pode ajudar uma equipe. Eu gostaria de lembrar a todos vocês aí de casa que o Cruzeiro continua negociando a renovação de contrato do volante Adriano, que tem vínculo com o Cruzeiro até o final desta temporada. Quem é que divulgou sobre a possível renovação foi o próprio empresário do jogador, o Bruno Vicentim, e quando foi perguntado para ele, olha, Adriano já renovou o seu contrato? Ele respondeu as seguintes palavras, ainda não, mas está avançado, ou seja, Cruzeiro e o próprio Bruno Vicentim estão acertando os últimos detalhes para que a renovação de contrato do jovem das categorias de base do Cruzeiro seja renovado por mais algumas temporadas, no mínimo umas 2. Teve também uma pergunta, sobre a situação do lateral esquerdo Kaique Bruno. Ele também falou que o Cruzeiro estava negociando a renovação de contrato deste jogador.
Ou seja, Bruno Vicentim está com diversos jogadores dentro das categorias de base do Cruzeiro e ele mantém um bom relacionamento com a antiga diretoria e também com a atual no momento. É um bom trabalho que o Bruno Vicentim tem feito pelo Cruzeiro. Ele coloca os seus jogadores, o Cruzeiro ajuda os seus jogadores e os seus jogadores ajudam a instituição. Todo mundo sabia que o Cruzeiro estava interessado na contratação do jogador Carlos Azuki, que pertencia ao River Plate. Todo mundo sabe, a equipe argentina pagou cerca de 3 milhões de dólares pelo jogador e queria pelo menos 1,5 milhão para liberá-lo. Este valor o River não conseguiu de retorno. Cruzeiro tentou? Tentou demais. Era praticamente impossível? Era praticamente impossível, mas ainda tinha a possibilidade. Agora, o que sai aí é de que Carlos Azuki já acertou com o seu novo clube. Ou seja, a negociação dele, a possibilidade que já era quase zero, se tornou um zero redondo. Isso porque Carlos Azuki acertou a sua ida ao futebol europeu. O jogador vai atuar na Hungria. Olha só, Azuki, segundo a mídia argentina, foi negociado por 650 mil euros pelo River Plate, que tinha contrato com o atacante só até o fim do ano e queria negociá-lo em definitivo. Lembrando a vocês, o River pediu ao Cruzeiro 1,5 milhão. A pergunta que fica é, será que o Cruzeiro teria condições de pagar 650 mil euros para contratar este atacante? Ou será que o valor seria muito inacessível para a Raposa? A pedida por uma venda acabou travando a negociação com o Cruzeiro, que queria ele por empréstimo com opção de compra. Agora a novela tem um final. Carlos Azuki já tem uma nova equipe. E o Cruzeiro, enquanto isso, continua no mercado atrás de jogadores de beirada de campo. O que eu acredito é o seguinte, se o Cruzeiro tiver uma condição bacana depois do estadual, pode ir atrás de jogadores mais cascudos. Se não tiver, com certeza, o Cruzeiro vai buscar nos estaduais jogadores que foram destaques e que poderiam chegar na Raposa de forma totalmente gratuita e como oportunidade de mercado, podemos dizer assim. Então, fiquem de olho nos estaduais, porque de lá pode pintar alguns reforços do Cruzeiro. Simplesmente a Federação Mineira de Futebol ataca novamente com seus árbitros, podemos dizer assim, mal intencionados ou mal capacitados. Ontem teve a partida entre Atlético Mineiro e o Atlético, aquela equipe que o Cruzeiro sofreu para vencer, e o Atlético Mineiro também sofreu para vencer o Atlético. Tanto que só venceu com um gol roubado, isso porque não foi pênalti. Galera, não espirrem na sua casa, não caia, não escorreguem, porque se o juiz vê, ele vai marcar pênalti para o Atlético Mineiro. E sinceramente, a Federação Mineira de Futebol está ajudando o Atlético Mineiro desde o início do campeonato e na cara dura, eles nem sequer têm vergonha, né, de esconder um pouco isso. Cruzeiro prejudicado em diversas ocasiões. Por exemplo, no último jogo contra a Tombense, o Cruzeiro teve um pênalti a favor que não foi marcado, mas sempre na dúvida coloca contra o Cruzeiro. Presta atenção, diretoria celeste. No clássico contra o Atlético, eu peço a vocês, peçam uma arbitragem de fora. Peça uma arbitragem de São Paulo, do Rio de Janeiro, não peça uma arbitragem que seja do quadro da Federação Mineira de Futebol. Ah, isso e aquilo. Cara, é duas coisas. Ou são um bando de incompetentes ou um bando de mal intencionados. Porque é erro atrás de erro. E outra, se tiver a possibilidade, coloca o VAR também. Porque até este momento só o Cruzeiro foi prejudicado. O Atlético tá levando a melhor e tá com essa pontuação aí de líder momentâneo do Campeonato Mineiro só pelo fato da Federação Mineira de Futebol ter ajudado. Contra o América, a gente foi prejudicado, não teríamos perdido talvez se não fosse tantos atos prejudiciais contra o Cruzeiro. E eu até estava falando com um amigo, imagina se o Cruzeiro lidera este Campeonato Mineiro, chega na final e este jogo é transmitido pelo jornal O Tempo, cara, seria maravilhoso demais. Seria um golpe na Globo e também um golpe na Federação Mineira de Futebol, que fez tudo para prejudicar o Cruzeiro desde o início do Campeonato Mineiro. Vamos aguardar, vamos para cima, fazer a nossa parte e a gente espera que não tenha mais erros, porque é cada vez mais insuportável os erros que acontecem contra o Cruzeiro. Notícia boa que foi divulgada recentemente é de que o atacante Vitor Leque e também o zagueiro Sidney foram passados para a preparação física, ou seja, problema muscular já se foi.
Os jogadores vão treinar fisicamente ali para que tenha condições de jogo. Na minha opinião, vai ser bastante interessante, porque o Cruzeiro deve formar uma dupla de zaga muito forte. Eu já falei e volto a repetir, mesmo com o Lucas Oliveira, mesmo com o Eduardo Brock, na minha humilde opinião, os jogadores que deverão ser titulares do Cruzeiro devem ser o Maicon e também o Sidney. E o Vitor Leque, na minha opinião, está um pouco atrasado, tem que voltar logo. O Cruzeiro precisa de um ponta. Se você for avaliar ali o Cruzeiro, nós temos apenas dois. É o Bruno José e o próprio Wagninho. Ah, Renato, mas nós temos também o Daniel Júnior. Sim, nós temos o Daniel, mas ele rende melhor como meio atacante, aquele jogador que vem atrás do atacante principal. Ele pode atuar pelas beiradas do campo? Pode, tem habilidade para isso. Mas se você colocar para ser aquele cara que vai quebrar as linhas do meio de campo adversário, ele também vai dar muito mais certo. Então eu colocaria o Daniel Júnior para jogar de meio atacante e não pelas beiradas do campo. Então temos o Wagninho, temos o Bruno José, aí o nosso treinador coloca o Giovani improvisado, todo mundo já sabe, ele não tem velocidade para atuar nesta posição. E temos também o Vitor Leque, que na minha opinião pode ser titular do Cruzeiro durante este ano. Deve estar voltando e ainda neste Campeonato Mineiro o jogador deve representar novamente a camisa do Cruzeiro. Ontem, o próprio Cruzeiro, por meio das suas redes sociais, divulgou para todos de que o atacante Wagninho acabou sendo, podemos dizer assim, absorvido pelo STJD depois daquela pancadaria que ele teve com o Patrick. Renato, por que pode ter pesado, já que o Wagninho poderia pegar até 12 jogos? Sinceramente, um fator primordial para que ele não pegasse nenhuma partida, primeiro, o ponto mais importante, ele não tem um histórico ruim. Quando você vai para o STJD, ele olha o histórico do jogador, se ele já teve problemas no passado. E o Wagninho pode contar na mão de uma só mão quantas vezes ele já foi expulso na sua carreira, o que pesou bastante para que o jogador não tivesse essa punição. Outro ponto também que pode ter pesado é sobre a situação do lance, né? O enredo do lance completo. Tanto que o Patrick também estava agredindo o jogador do Cruzeiro antes, né, que ele perdesse a cabeça e partisse para frente do próprio Patrick. Gostei aí desta notícia, parabéns ao jurídico do Cruzeiro, fez um excelente trabalho. Mesmo com estes dois fatores, era considerado quase impossível que o jogador não tivesse nem um jogo de suspensão a mais. O que aconteceu? Ele apenas cumpriu o cartão vermelho, poderia pegar 12 jogos. Eu esperava que ele fosse pegar no mínimo uns 3 jogos, mas tá muito de parabéns. O jurídico do Cruzeiro fez um excelente trabalho no caso do Wagninho. O pessoal do Globoesporte.com trouxe a informação de que o atacante Ayrton, que deixou o Cruzeiro recentemente, já acionou o clube na justiça. Lembrando a vocês, diferente do goleiro Fábio, quem foi acionado foi a instituição Cruzeiro Esporte Clube e não o Cruzeiro SAF. E ele cobra um valor referente ao empréstimo dele para o Ceará. Olha só a informação. Ayrton aciona o Cruzeiro e cobra percentual de valor de empréstimo pago pelo Ceará. O atacante cobra o valor exato de R$ 45.304,74 do clube referente a um percentual que teria direito pelo valor pago pelo Ceará em seu empréstimo no ano passado. Quem é que se lembra? O próprio Ayrton, quando ficou sabendo do interesse do Ceará, acabou forçando um pouco a saída dele do Cruzeiro. Ele não queria ficar e o Cruzeiro não segurou o atleta. O Ceará foi lá e pagou uma quantia ao Cruzeiro apenas pelo empréstimo do jogador. E parece que o Ayrton tinha um valor deste empréstimo que deveria ter sido repassado para ele. Acho que ele devia ter feito isso há muito tempo atrás, quando o Cruzeiro deixou de repassar este valor assim que foi concretizada a saída do atleta. Vamos aguardar e esperar. É só mais um caso na fila do pão. Te preocupa, Renato? Sinceramente não. Se eu fosse me preocupar com cada caso que coloca o Cruzeiro na justiça, eu estava sem nenhum cabelo na cabeça. Então, fiquem tranquilos e deixem que a SAF cuidem deste serviço. Então é isso, turma. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês em mais um vídeo do nosso canal. Agradeço de coração. Vocês não sabem quanto são importantes aqui na nossa família. Desde já peço a vocês que não se esqueça do seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!